Hoje eu quero conversar com você e falar com você sobre Jabes, o amaldiçoado diferenciado. Pode ser que quando a gente ouve essa expressão, a gente fica assim: pastor, como é isso? Você chamar o sujeito de amaldiçoado, não é? Não pode chamar o sujeito de amaldiçoado desse jeito não, mas quem colocou esse nome nele foi a mãe dele, tá? Foi a mãe dele que falou com ele o seguinte: meu filho, você vai receber esse nome porque você quase matou a mamãe no parto. Jabes significa: com muita dor você veio à luz, meu filho. Era essa a história de Jabes. Por que Jabes? Por que esse nome? O que esse nome significa? Esse nome significa que ele quase matou a mãe dele no parto. Esse nome significa que a mãe dele sofreu tanto, mas tanto, que deu o nome da dor dela nele. Esses dias, eu não sei se você acompanhou isso, um pai foi até processado, colocou na filha o nome de um remédio para verme. Você viu isso? Foi notícia dos jornais da TV aberta. Um pai colocou na filha o nome de um remédio para verme. Por quê? A barriga da mulher ia crescendo e ele perguntava assim: você está grávida, não está não? Ela falava assim: não, é verme. É verme. E a barriga só ia crescendo. E ele perguntava: você está grávida, não está não? Falava: não, é verme, eu estou até tomando remédio. Falava o nome do remédio. Quando a menina nasceu, ele foi lá no cartório antes de todo mundo e colocou nela o nome do remédio para verme. Foi um tipo de uma vingança, mas o tipo também de uma maldição. Porque você imagina essa menina com o nome de remédio para verme. Então você consegue entender um pouco da dor e da dificuldade que Jabes teve. Jabes, ao crescer, foi um menino, durante a infância, toda vez que falava o nome dele, era como se estivesse contando a história dele, de que ele quase matou a mãe dele no parto. Está entendendo a situação? Agora você imagina esse menino na adolescência, as dificuldades que ele teve. Como que é seu nome? O meu nome é quase que eu mato mamãe no parto. Agora você imagina ele na juventude, sabe? Tendo que caçar um emprego. Como que é seu nome, meu filho? Meu nome é quase que eu matei mamãe no parto. Cada vez que ele contava a sua história, ele contava da dor que a sua mãe sofreu, ele contava das dificuldades que ele tinha, ele contava das portas que se fechavam, ele contava do sentimento ruim que brotava no seu coração. Todas as vezes que alguém falasse o seu nome, eles estavam falando e contando a história do seu parto. E o seu parto não foi nada fácil, e a sua mãe quase morreu por conta desse parto. É como se ele fosse o grande culpado daquela situação. Então Jabes significa isso, para você ter uma ideia. Aí, ao ler, e essa não é a primeira vez que eu prego sobre Jabes, eu já preguei aqui algumas vezes, mas dessa vez eu pensei assim: poxa vida, Jabes é o amaldiçoado diferenciado. A história dele tinha tudo para dar errado, gente. Tudo. Desde o nascimento. Desde o nascimento era um cara que tinha tudo para dar errado. Mas, você quer glorificar o Senhor? Não deu errado para a honra e glória do Senhor. Justamente pelo fato de que ele é o amaldiçoado diferenciado. Ele fez coisas diferentes, ele tomou atitudes diferentes, ele se adiantou a sua história de maneira diferente, tão diferente que eu quero ler o texto que originou essa mensagem. Está ali. Consegue ler comigo? Sim ou não? Então vamos lá. E foi Jabes mais amaldiçoado do que... mais ilustre. Olha só, hein? A gente não podia começar a história dele falando que ele foi mais amaldiçoado, porque assim é o nome dele? Mas não!
Ele é um amaldiçoado que deixou para trás a sua história por conta de atitudes corajosas e extremamente necessárias. Quer mudar a sua história? Quer que as pessoas contem a sua história de maneira diferente? Então hoje eu e você vamos aprender com Jabes como é que isso é possível. Ao invés das pessoas olharem para você e falarem, aquele é um zero à esquerda, aquele sujeito nunca vai dar em nada. Ao invés das pessoas contarem a nossa tragédia, eles vão contar a nossa vitória e a intervenção de Deus para a honra e glória do Senhor. Aprender? Sim ou não? Então vamos lá. E vamos junto, hein? E foi Jabes o mais ilustre. Eita! Mas não foi só mais ilustre, ele foi o mais ilustre de todos os seus irmãos. E sua mãe lhe deu o nome de Jabes. Por quê? Porquanto com dores o dei à luz. Me responde aqui uma coisa, só para a gente entender. Quando você lê esse texto, você vê Jabes e os seus irmãos, mas comparativamente ele foi mais ilustre que os seus irmãos. Ele tinha tudo para dar errado e deu certo. Você ouve alguma vez nessa história a menção sobre o que aconteceu com seus irmãos? Não, porque ele se destacou. Porque ele se destacou. A história dele foi mudada. A história dele foi transformada. Deus fez uma intervenção na história dele e ele pôde contar e ouvir pessoas contando a sua história de maneira diferente. Acompanha comigo, porque Jabes ficou reclamando o tempo todo. Jabes saía resmungando pelas praças. Jabes, quando ia para a escola, dava trabalho para os seus professores. Ouviu amém? Aqui é a única igreja que o pastor pergunta amém e o sujeito balança a cabeça. Não, pastor. Por que não? Porque não é assim que está escrito. Não é assim que está escrito. Olha, porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, você precisa ler comigo, pessoal, vamos lá. Se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu. É tudo que a gente quer quando a gente ora, não é não? Mas a gente ora igual a Jabes? A gente ora desse jeito? A gente ora com essa paixão? A gente ora com essa determinação? Então hoje a gente vai aprender com Jabes. Deu certo, não deu? Então vai dar com a gente também, em nome do Senhor Jesus. Para dar certo, ele nem mais lembra da maldição, porque, em primeiro lugar, o que ele faz? Para ser um diferenciado, a partir de agora eu não vou mais repetir a palavra amaldiçoado. A partir de agora eu só vou chamá-lo de diferenciado. Diferenciado. O quê? Vamos lá. Acompanha comigo? Você tem que ler comigo. Vamos lá. Seu cartão de visitas é o mover de Deus na sua vida. Amém? Você tem duas escolhas quando você tem problemas. Ou você contamina os outros com a sua reclamação, ou você mostra o que Deus está fazendo na sua história. Você tem que decidir. Sim ou não? Conheço e tenho certeza que você conhece uma pá de pessoas que usam o seu problema para pisar nos outros. Usa as suas dificuldades para justificar a humilhação que ele impõe aos outros. Sim ou não? Tem pessoas que estão com tanto problema, estão com tanta dificuldade, que ao invés de pedir ajuda, preferem serem chamadas de coitadinhos, preferem que as pessoas tenham pena dela. Ei, Jabes não foi um cara assim não, e tinha tudo para dar errado, mas ele foi diferenciado, porque ele preferiu mostrar para todo mundo que ele era não
nasceu daquele jeito, mas um homem que aprendeu a mostrar o mover de Deus como seu cartão de visitas. Como que é o seu nome? O meu nome é Deus me honrou. Meu nome é Deus ouviu a minha oração. Meu nome é Deus mudou a minha vida. Como é que você se chama? O meu nome é, apesar da minha história, eu me coloquei firme, Deus ampliou os meus limites, Deus me honrou muitíssimo e a mão dele esteve comigo. Você tem que decidir. Ou você continua contando os seus problemas para as pessoas e querendo que as pessoas tenham dó de você, que venha melhorar a sua vida, ou você começa a se envolver com Jabes e a esfregar na cara daquele que fala que você nunca vai dar certo, que o Deus que te criou não criou pessoas para darem errado na vida. Sabe? Deus não errou a mão quando criou você. Deus não jogou fora o padrão de qualidade quando criou a sua história. Deus não faz algo que não presta. Você é um ser amado por Deus, precioso do jeito que você é, e a menos que você reconheça, você não vai quebrar a casca dos problemas para sair em busca daquilo que Deus tem para você. Hoje nós temos que decidir. Ou nós continuamos esfregando o nosso problema, a nossa dor, a nossa dificuldade nos outros e em nós, para que eles tenham peninha de nós, ou a gente passa por cima, mostrando não o problema, mas como Deus agiu. Está preparado? Sim ou não? Então tá, se você está preparado, eu te digo assim, aperte os cintos, porque você tem que começar igual o Jabes começou. Vamos lá, o que ele faz? Ele rompe com os seus limites. Dá para a gente repetir? Jabes rompe com os seus limites. À simples vista parece uma frase feita, uma frase de efeito, né? Jabes rompeu com os seus limites. Mas o que significa isso? Eu estou cansado de ouvir pessoas, e eu mesmo já falei e falo sempre. Para você vencer, você primeiro tem que reconhecer os seus limites. Reconhecer as suas dificuldades. Pessoas que não reconhecem os seus limites e as suas dificuldades nunca vão vencê-los. Concorda comigo? Se você continuar dizendo, não, tá tudo bem, eu estou de boa, tá, mas todo mundo sabe que você tem dificuldade em algumas áreas da sua vida. O primeiro passo é reconhecer, mas só reconhecer e ficar rendendo louvores aos seus limites? Não! Chegou uma hora que Jabes disse, basta, eu não quero mais que a minha história seja contada como uma... Não vou repetir mais essa palavra. Eu não quero mais que contem a minha história e tenham um dozinho de mim. Eu não quero mais que contem a minha história e me culpem pela dor da minha mãe. Eu não quero mais. Então Jabes toma a decisão de romper. Fala, passado, história, você não me aprisiona mais, eu vou agora romper com você. Como que ele faz isso? A Bíblia diz, Jabes invocou o Deus de Israel. Eu preparei um destaque, passa para frente, amor. Eu preparei esse destaque para você entender como que ele rompeu. Primeiro, a gente fala assim, só orar que passa. Passa não. Tem que orar da maneira certa. Tá entendendo? Só orar que passa. Aí o sujeito ora de qualquer jeito. Aí o sujeito ora, sabe, sem nenhuma... Não, tem que orar da maneira certa. Como é que eu rompo com o meu passado? Primeiro, reconhecendo que é um Deus maior do que o meu passado, mais poderoso que o meu presente e que tem o meu futuro nas suas mãos. Que Deus é esse? O Deus de Israel. O Deus de Israel. Quando no Velho Testamento você ouvia a expressão o Deus de Israel, ele está mencionando o Deus que
venceu todas as batalhas nas quais ele entrou. Ele está dizendo, é o Deus que escolheu o seu povo, é o Deus que conduziu o seu povo, é o Deus que ministrou perdão sobre o seu povo, é o Deus que permitiu que ele fosse para o cativeiro, mas é o Deus que com mão forte o tirou de lá e o estabeleceu na sua terra que mana leite e mel. Esse é o Deus de Israel, é o Deus que age independente de nós, é o Deus que tem poder acima do nosso poder. É o Deus que está acima do nosso problema, acima da nossa dor. Não é um Deus pária, que a gente olha para Ele e sabe no mesmo nível. Não é um Deus que está subjugado às mesmas situações que nós estamos. Ele está acima. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Deus de guerra. Ele é o Deus de batalhas. Mas Ele é o Deus que vence todas. Ele é o Deus de Israel. É o Deus que pegou Jacó, um mentiroso, e o transformou em príncipe. Lutou com ele e apesar da sua resistência, fez com que ele se assentasse sobre os príncipes da terra. Esse é o Deus de Israel. Não é um Deus qualquer. É um Deus sim, que olha para o pecado, abomina o pecado, mas ama profundamente o pecador. Aquele ser que ele criou. Deus não está olhando para você, querendo te condenar pelas coisas que você faz ou fez. Mas Ele olha para você e sabe que por você ter a imagem e semelhança dEle, e que pelo fato de que um dia você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, a qualquer momento que você o invocar, Ele se levantará e virá ao seu encontro, responderá a sua oração, Ele te atenderá. Esse é o Deus de Israel. Mas Ele rompe com o seu passado, dizendo, sabe, eu posso ser Jabes, mas eu conheço o Deus de Israel. Eu posso ter uma história ruim, mas eu conheço um Deus que é o dono da história. É o dono do passado, é o dono do presente, é o dono do futuro. Ele rompe com o passado, dizendo, ele rompe com a sua história, usando o que eu chamo de a oração no nível hard. Gostou disso? Oração no nível hard. Deixa eu tentar explicar. Essa expressão em inglês significa forte, duro, intenso. E tem aquela oração assim, né? Senhor, obrigado por Jesus, amém. Tem ou não tem? Tem gente que ora assim? Quando vai dormir, né? Aí quando acorda, fala, em nome de Jesus, amém. Quase. Essa é a oração no nível light. Essa oração nível light, sabe, leve. Essa oração não faz cócegas no cão. Essa oração não produz a nossa intimidade com Deus. Essa oração não nos aproxima dos padrões dele. Essa oração não faz com que a gente se incomode por causa do nosso pecado. Não. Tem a oração média. A oração média até pode nos aproximar de alguma coisa boa, mas prontamente ela se acaba, a gente perde força. A gente tem que ir para o nível de oração hard, aquela que a gente chora quando a gente está orando, aquela que a gente pode não ter até palavra, mas a gente fica em silêncio na presença do Senhor até ver Deus agir, sabe? Oração no nível hard é aquela que a gente vira para Ele e fala assim, Jesus, eu pequei sim, meu pecado é esse, mas o Senhor tem compromisso com a Tua palavra de abençoar todo aquele que se quebranta na presença do Senhor, e eu estou aqui me quebrantando, o Teu perdão tem que descer na minha vida, a Tua cura tem que acontecer na minha história. O Senhor disse que eu nunca, jamais seria envergonhado. Então, Jesus, eu estou aqui usando o nível hard, o nível duro, intenso da oração, para romper comigo mesmo, romper com a minha preguiça religiosa, romper com a minha preguiça espiritual. Aí ele fala assim, eu estou orando de maneira intensa porque eu quero que o Senhor me abençoe muito mais do que, sabe, eu já vi até hoje. Alguém
amo muito, que fala assim: Senhor, nos abençoa como o Senhor nunca antes fez, né? Como o Senhor nunca antes abençoou. Isso é nível hard de oração, irmão. Isso é nível intenso de oração. Só sabe quem que o fogo queima, aquele que coloca lá a sua mãozinha e foi queimado pelo fogo, não é não? Eu sei que você tem muita coisa para resolver na sua vida, mas se você não chegar ao nível hard de oração, nada vai acontecer. O diabo vai continuar te subjugando, o mundo vai continuar te oprimindo, o passado vai continuar te aprisionando. E Jabes fala assim: não, Jesus, não, meu Deus, me abençoe muitíssimo, porque o Senhor é Deus de muitíssimas bênçãos, muitíssimo poder. Ele rompe com o seu passado, ele rompe com o seu presente, ele rompe com tudo, e ele fala assim: eu peço que o Senhor amplie os meus termos. Sabe por quê? Porque ele é um cara que tinha sido impedido de ir a alguns lugares por causa da sua história. Pessoas que o conheciam, olhavam para ele e já falavam com ele do seu problema. Isso já estava incomodando. Pessoas que olhavam para ele e já balançavam a cabeça: já vem o cara que quase matou a mãe dele. Fala: não, Jesus, não, meu Deus, eu não quero mais que os meus limites sejam, as minhas fronteiras sejam limitadas. Eu só vim até aqui, eu quero ir além. Eu quero ir além, mas eu quero ir além com o Deus de Israel na minha vida. Eu quero ir além com o Deus que abençoa muitíssimo na minha história. Eu quero ir além com uma história diferente em mim. Eu quero, eu posso, eu vou, em nome do Senhor Jesus. Amplia os meus limites, ou rompe as minhas fronteiras. Não reconheço mais cerca, não reconheço mais impedimentos, mas eu quero tudo isso. Aqui entra, sabe, o nível mais hard da oração. Eu quero tudo isso, Senhor, se a tua mão for comigo. Ei, sabe o que significa isso? Significa que a presença de Deus vai ser uma constante na sua vida, de modo que pecar a partir desse momento vai ser uma péssima escolha. Mentir a partir desse momento vai ser uma péssima escolha. Por quê? Porque a mão de Deus vai estar junto, a presença do Senhor vai caminhar com você. Sabe, a gente fica pensando assim: eu estou na igreja, agora eu sou de Jesus, e a gente dá lugar aos nossos desejos, às tentações, aos nossos pecados de estimação. No nível hard de oração, no nível profundo de oração, onde a gente rompe com tudo, a gente fala: Senhor, a única condição que eu quero é que o Senhor não se afaste de mim em momento nenhum. Que eu sinta, que eu ouça, que eu veja, que eu toque na tua presença o tempo todo, e que eu ande na vigilância. Às vezes a gente fala: Senhor Jesus, me abençoa porque amanhã eu vou fazer tal coisa. Jabes falou diferente. Jabes falou assim: Senhor, o Senhor me abençoa muitíssimo, porque amanhã eu quero que o Senhor vá comigo em tal lugar. Converse comigo com tal pessoa. Trabalhe comigo lá onde eu vou trabalhar, para não haver brecha, Senhor, para eu pecar contra Ti. Ouviu um amém? Mas no nível hard de oração ainda, olha lá, o que ele pede? Que do mal não seja afligido. Ah, Jesus, ah, meu Deus. Jabes estava falando o quê? Não quero mais opressão na minha vida, não quero mais tristeza na minha história, não quero mais acusação, não aceito mais condenação, não aceito mais que o mal se estabeleça como o grande juiz da minha história. Não quero, não aceito, não vou mais admitir isso.
Dessa maneira, Jabes rompe com tudo na sua vida. E qual foi o resultado dessa oração ousada? Qual foi o resultado dessa oração hard? Olha aí. E Deus, vamos juntos? E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Fala para mim, é diferenciado ou não é esse cara? Sim ou não? A gente não pode aprender com esse cara, não? Sim ou não, pessoal? Então hoje a gente vai aprender com esse rapaz. Hoje a gente vai aprender. Então como que a gente aprende com ele? Para de tratar a oração como aspirina. Para alguns, pare de tratar a oração com Vic. Para de tratar a oração como Doril. Para de tratar a oração como um remedinho paliativo que você só usa quando o cinto aperta. Ore em todo tempo. Em todo tempo ele queria a presença da mão de Deus na vida dele. Em todo tempo ele queria romper com os limites das suas fronteiras. Em todo tempo ele queria que o mal não estivesse sobre a vida dele. Então, de hoje, você vai olhar para a oração e vai usar a oração não como o seu último recurso, mas como o seu único recurso. Ou tratamos a oração como o nosso único recurso para vencer, ou a gente vai continuar sendo religiosos. Eu acho que é isso que você não quer, não é não? Você não quer ser considerado religioso. Você não quer ser considerado alguém sobre quem o mal está todo dia pisando, oprimindo. Você não quer isso. Então, a partir de hoje, a oração vai ser o seu único recurso de vida. Você vai acordar de manhã e vai colocar os seus joelhos no chão e vai buscar a presença do Senhor. Durante o dia, você vai caçar um lugar, uma maneira, sabe, de fazer a manutenção da sua vida com Deus e vai soltar uma oração de adoração, de gratidão ao Senhor durante o dia. No seu trabalho, pegando lá, sabe, quem mexe com gesso, né? Pegando lá uma pazinha de Jesus, obrigado pela força, obrigado, Senhor, pela saúde, obrigado pela tua presença. Quem trabalha com outras coisas, quem está cozinhando, qualquer coisa que você for fazer, fala com Deus, coloca na presença dele, invoca o Deus de Israel na sua vida, e eu tenho certeza que as coisas vão mudar. Segundo, se olha como Deus te olha. Ouviu um amém? Sim ou não? Eu acho que você não entendeu isso aqui. Eu acho que você não entendeu isso aqui. Eu vou tentar repetir. Olha para você como Deus olha para você, e não como as pessoas olham para você, e não como o diabo olha para você, e não como você tem tido costume de olhar para você. Você não é isso. Você é muito mais. Você é alguém que pode, por exemplo, invocar o Deus de Israel e não ser fulminado. Que bênção! Você é alguém que pode pedir: Senhor, me abençoa muitíssimo, e Deus pode atender. Você é alguém que pode dizer: Deus, eu não quero mais fronteira na minha vida, eu não quero que nada mais impeça a minha caminhada, e Deus pode atender. Você é alguém que pode dizer: Senhor, eu quero que a tua mão esteja comigo, e Deus vai atender, porque Deus tem prazer em atender a oração dos seus filhos. Amém? Como é que Deus te olha? Eu só vou te dizer uma forma que Deus te olha. Primeiro, como a menina dos seus olhos. Josias é a menina dos olhos de Deus. Menina dos olhos de Deus é a expressão que a gente usa para falar desse brilho que a gente tem no olho. Sabe, quando a luz bate, não dá um brilho no olho? Isso é chamado de menina dos olhos.
esse brilho que dá no olho também representa a parte mais sensível do nosso olho. Se tocar aí, promove um incômodo muito grande, e a gente pode reagir de uma maneira muito violenta. Quando fala assim, você é menina dos olhos de Deus, está dizendo, ai daquele que tocar em você. Simples assim. Deus te tem em conta muito mais do que você pensa. Então, para de olhar para você como o diabo te olha. O diabo olha e fala assim, você nunca vai dar em nada. Você não presta para nada. Você não sabe nada. Você... Sabe de onde que ele fala isso? Debaixo dos seus pés em Cristo Jesus. Porque diz a palavra, quem está em Cristo está assentado em lugares celestiais, acima de todo principado e potestade. Os principados e potestades estão debaixo dos nossos pés. Qualquer palavra que a gente ouça do diabo, a gente ouve de baixo para cima. E corremos o risco de 100% dele estar contando uma mentira. Então não engole mais a mentira do diabo a seu respeito. Deus não vai te perdoar. Deus perdoou uma, Deus perdoou duas, agora a terceira, será que Deus vai perdoar? Pode contar com o perdão de Deus. Pode contar com a restauração do Senhor. Então, primeiro o que eu falei? Para de se olhar como o diabo está te olhando. Para de se olhar como você se olha. Eu não vou me cansar de dizer isso, jamais. Mas o nosso maior inimigo se chama eu mesmo. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Na maioria das vezes as pessoas olham para nós e falam assim, puxa, que talento que você tem. A gente olha no espelho e fala assim, pobrezinho dele. Ele não sabe com quem ele falou. Às vezes as pessoas olham para nós e falam assim, como você é abençoado. Aí você sozinho pega o celular, sabe quando o celular some a tela e fica tudo preto, você olha o seu reflexo no celular. Aí quando você olha e fala assim, me chamaram de abençoado, mas eu sei quem eu sou. Não é que você sabe quem você é que você está assumindo uma história que não é para você. A partir de hoje, veja-se como Deus te vê. Deus te ama tanto que Ele mandou o Filho dele morrer no seu lugar, velho. Pensa. Não pensa só um pouquinho. Se você não prestasse, se você não valesse nada, sabe? Será que Deus se importaria com você? Está certo que a gente não tem valor nenhum, mas Ele se importou com a gente e nos amou desse jeito. E isso se chama graça. Graça. Terceiro, não olhe para a sua história como o seu ponto final. Sua história não é o seu ponto final. Nem nas muitas derrotas, nem nas muitas vitórias. Está dando para entender? Deixa eu tentar explicar. Quando a gente encara a nossa história só do lado das vitórias, a gente fica o quê? Vaidoso. A gente fica orgulhoso. Tá certo? A gente dá glória a Deus durante um tempo, mas daqui a pouco a gente está se achando. Não é não? Porque eu sou. Eu faço. Eu aconteço. Eu. Do outro lado, quando a gente se encara só do lado da derrota, a gente é uma derrota. É uma derrota. Tinha uma personagem no desenho animado, eu esqueci o nome dele, que ele só ficava assim: ó vida, ó azar, ó. Durante o tempo, mas daqui a pouco a gente está se achando. Não é não? Porque eu sou o cara, eu faço, eu aconteço, eu. Do outro lado, quando a gente se encara só do lado da derrota, a gente é uma derrota.
Tinha uma personagem no desenho animado, eu esqueci o nome dele, que ele só ficava assim: ó vida, ó azar. Acho que o nome dele era Uruca. Ele só olhava para a vida dele como a história dele como o ponto final. Foi aí que eu cheguei, sabe? Isso é o que Deus tem para mim, ponto final. O mundo ainda está para ver o que Deus vai fazer na vida daqueles que oram, sabe, nesse nível de intensidade de Jabes. Eu vou te dizer, a sua família ainda não te conhece. Você ainda não se conhece. A partir do momento que a gente se envolver nesse nível de oração de Jabes, nesse nível de intimidade com Deus, nesse nível de intensidade na presença de Deus, irmão, prepara para as pessoas te chamarem de chato, de como fala? Religioso, mas prepara para Deus se agradar muito da sua caminhada. Você pode ser legalzinho? Pode ser legalzinho. Mas você pode ter certeza, muitas portas vão fechar. Muita gente não vai gostar, sabe? Mas aqueles que têm compromisso com o altar de Deus vão se aproximar de você. Aqueles que forem alcançados pela graça soberana e poderosa vão se aproximar de você. E você vai ser como Abraão foi, uma grande bênção para todas as nações. Sabe por que a gente não faz muita coisa? Porque a gente tem medo. Eu não sei se isso é do seu tempo, mas eu sou do tempo que as pessoas falam: eu não leio a Bíblia para eu não ficar doido. Acho que é por isso que eu fiquei doido. Ficar doido, né? Ficar zureta. Eu, quando eu li Apocalipse, eu fiquei doido. Tá com medo de ficar doido? Mas não tem medo, sabe? As pessoas têm medo de ficar doido, mas não tem medo de comer vísceras humanas para fazer maldade pelos outros. Não tem medo de comer, sabe, nojo de comer fezes para fazer maldade para os outros. Ué, gente, faz tanta coisa vergonhosa e tem medo de ler a Bíblia. Sabe por quê que o diabo coloca esse medo no coração das pessoas? Porque sabe que no dia que lê e ouvir a voz de Deus, a vida dele vai mudar, e o papel que o diabo, sabe, trava até esse momento vai deixar de ser esse papel de oprimir aqui, para ser o papel de estar debaixo dos seus pés. Então, se é para tratar a oração de uma maneira diferente, passe a tratar a leitura da Bíblia como alimento diário. Por que a igreja não cresce? Porque o servo de Deus não cresce. Por que o servo de Deus não cresce? Porque a leitura na vida dele, a leitura da palavra de Deus é nada. É nada. A gente lê tudo, né? A gente lê até textão no Facebook, mas não lê a Bíblia. A leitura da Bíblia é quando a gente ouve a voz de Deus. Ora, se eu ouvir a voz de Deus, a minha vida muda. Muda ou não muda? E se eu não ouvir? Não muda. Então, a partir de hoje, entenda, a leitura da palavra de Deus é o seu alimento. Não vou ler a Bíblia porque estão querendo me obrigar a ler a Bíblia. Alguém está te obrigando a respirar, pecador? Não, eu acho que não, né? Leitura da Bíblia é respiração, né? Mas deixa eu te falar, como é que a nossa vida pode mudar? Faça parte do clube da lagarta. Olha que bonitinha. Quem quer fazer parte do clube da lagarta?
Deixa eu explicar, né? Antes de explicar, não tem como, né? Nos Estados Unidos há um grupo chamado Clube da Lagarta. Eles unem e reúnem nesse grupo apenas sobreviventes de grandes catástrofes, sobreviventes de grandes acidentes, sobreviventes de quedas de avião, por exemplo, sobreviventes do World Trade Center, sabe? Sobreviventes de grandes tragédias. Esse grupo é formado por essas pessoas, porque eles entendem que essas pessoas entendem a vida como uma segunda chance. Eles são pessoas que entendem assim: eu sou um antes da tragédia e outro depois da tragédia. Eles começam a entender a seriedade, a profundidade das coisas e da sua relação com Deus, principalmente depois de um grande problema na sua vida. O Clube da Lagarta tem esse nome justamente por causa da lagarta, que passa por essa fase. A primeira fase dela, as pessoas têm até nojo, sabe? Olham para ela, não dão valor. A segunda fase dela é a fase do enclausuramento, a fase de todos e de tudo. É quando dentro ali daquele casulo ele se prepara para se manifestar de uma outra forma. E tem a terceira forma da lagarta, que é a borboleta. Aí todo mundo gosta, menos o Roquemoff, né? Piadinha interna. Todo mundo gosta de uma borboleta, olha para ela e fala: que coisa linda. Mas não lembra que ela era uma lagarta. Não lembra aquele bicho nojento, né? A maioria das vezes não lembra. Por quê? A sua beleza é tanta, a sua leveza é tanta, a sua liberdade é tanta, que já não lembra mais aquilo que passou. Mas só ela sabe o tempo que ela teve que se recolher. Sabe? Isso é transformação. Isso é transformação. Pastor, eu entendi a palavra de Jabes, eu consegui me ver e me ver na necessidade de mudar. O que eu tenho que fazer? Entra para o Clube da Lagarta e se isola um tempo, sabe? Talvez o que eu vá dizer aqui vai chocar algumas pessoas, mas se isola um tempo das redes sociais. Se isola. Faz um voto, por exemplo, de ficar sem ouvir jornal durante uma semana, por exemplo. Sem ficar preso ao WhatsApp durante uma semana, ao Instagram durante uma semana. Sabe para quê? Para você se tornar de novo a ouvir a voz de Deus, a entender a voz de Deus. Durante esse tempo, leia a Bíblia, ore, jejue, busque a presença do Senhor. Não estou te dizendo para acabar com suas redes sociais, porque depois que você voltar, você vai usar transformado, você vai entrar e vai abençoar pessoas e não vai ser aprisionado pelas armadilhas da internet. Está dando para entender? Quem é o Jabes do início? É um cara aprisionado. Quem é o Jabes do final? É o cara livre. Livre. Faça parte do Clube da Lagarta. Reconheça onde você está, como você está e o que Deus tem para você. E faça um propósito de entender profundamente, entrar num tete a tete com Deus. Falar: Deus, como Jacó fez, né? Só saio daqui se o Senhor me abençoar. Vai sair tocado, não vai? Jacó saiu, mas saiu transformado em Israel. Príncipe de Deus. Entrou como um enganador, trapaceiro e saiu como príncipe de Deus. Teve lá suas consequências, como todo encontro com Deus tem. Coisas que a gente vai abandonar, coisas que a gente vai perder, mas muito que a gente vai ganhar e muito que Deus vai nos usar.